Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência, de Baltazar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 44 e vamos ver dos aforismos 173 até o 176. Nesse vídeo, gente, vamos falar sobre temas bastante interessantes do nosso cotidiano, temas que de certa forma a gente já trouxe em vídeos anteriores, mas o Baltazar Gracian ele faz isso de trazer às vezes as mesmas temáticas por um viés diferente, ele traz um outro ponto de vista. Então vamos falar de coisas muito legais nesse vídeo. Um deles é sobre a gente não achar que já sabe de tudo, a gente ter a humildade para sempre aprender coisas novas e às vezes passar pelas mesmas coisas que a gente já viu, já estudou, já conhece, mas por uma outra forma, por uma outra pessoa às vezes. A gente vai falar bastante sobre isso. Outra coisa também que eu acho maravilhoso é sobre essa arte de apreciar, a gente viver o momento presente em plenitude, a gente curtir cada um dos momentos em sua totalidade, como se fosse o último momento, como se fosse o último dia da nossa vida, como se diz, aquela expressão do carpe diem, aproveite o dia. Vamos falar sobre essas temáticas também. Antes de começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que esses vídeos possam chegar para cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona, pelo número de likes. Quanto mais likes, ele entende que é um conteúdo relevante e assim distribui para mais pessoas. Da mesma forma no Instagram, gente, o Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel, para que mais e mais pessoas possam acessar esses estudos, tá ok? Vamos lá, gente, começar pelo 173, que diz assim: não ser de vidro no trato, menos ainda na amizade. Há os que quebram muito facilmente, revelando a sua fragilidade. Enchem-se de mágoas e aos outros de aborrecimento. São mais sensíveis que a pupila dos olhos, que não pode ser tocada, nem por brincadeira e nem a sério. Ofendem-se com ninharias. Não é preciso coisa séria. Quem lida com eles deve observar extrema cautela e nunca esquecer a delicadeza. A menor desfeita os provoca. Cheios de si, são escravos do próprio capricho, pelo qual desrespeitam tudo o mais. Além de idólatras da própria honrazinha, a condição de amante tem a metade de diamante, na duração e na resistência. Esse aqui, gente, é um aforismo que quando eu li eu fiquei meio assim, pé atrás. Eu nem estava muito interessado de falar sobre esse aforismo, porque aqui ele está trazendo essa questão daquelas pessoas que são muito melodramáticas, aquelas pessoas que reclamam de tudo, que estão sempre achando que o mundo está contra elas. E eu fiquei refletindo que a gente fala daquilo que está cheio no coração. E eu sou muito sincero com vocês, gente, ao falar que na minha vida, no meu cotidiano, eu não convivo com pessoas que têm esse perfil, pessoas que são dramáticas, pessoas que ficam, meu Deus, o mundo tá contra mim, essa coisa assim, chorosa. Não, eu não convivo com pessoas assim, e aí eu não me sinto a pessoa mais adequada, digamos assim, mais indicada para aprofundar essa temática, porque é muito chato, só o comecinho já resume tudo. Aqueles que quebram muito facilmente uma amizade, revelando a sua fragilidade, enchem-se de mágoas e aos outros de aborrecimento. Eu já me aborreci pra caramba com pessoas que têm esse perfil de serem vítimas, de serem dramáticas. Pra uma coisinha pequena já faz aquela tempestade num copo d'água. Inclusive, um dos aforismos que o Baltazar Gracian traz é exatamente sobre isso, da gente não fazer tempestade em copo d'água. E nesse vídeo que eu falei sobre isso, eu comentei que quanto mais o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vê que não vale a pena perder tempo com as pessoas que têm esse perfil, porque elas vão querer nos puxar para baixo, né? Elas vão sugar nossa energia. Então, como eu sou uma pessoa que tem essa sensibilidade muito aguçada, eu não quero perder minha energia, que a minha energia seja sugada simplesmente assim a troco de nada, entende? Então, o que eu diria para resumir, para ser extremamente breve nesse aforismo é isso. Se você é uma pessoa que não vibra nessa frequência de vitimismo, de drama, de choro, de sufoco, de o fim do mundo,
não se conecte com as pessoas que têm esse perfil. É a melhor coisa que você pode fazer, beleza? Sendo bem simples e direto. Vamos lá pro 174. Não viver às pressas. Se sabe organizar as coisas, você saberá desfrutá-las. Há muitos sobra tempo de vida, já tendo acabado a felicidade. Desperdiçam as alegrias por não saboreá-las e depois querem voltar atrás. O tempo lhes passa devagar demais, e pontilhões da vida apressam-na com seu próprio temperamento precipitado. Querem devorar num dia aquilo que mal conseguiriam digerir numa vida. Antecipam a felicidade, gastam por conta do porvir e, uma vez que estão sempre com pressa, logo acabam com tudo. Até no desejo de conhecimento é preciso moderação, de modo que as coisas não sejam mal aprendidas. Tem-se mais dias do que alegrias. Seja rápido para agir, lento para apreciar. Os feitos são bons e a satisfação é pior quando acabados. Esse aqui é um aforismo maravilhoso, gente. Eu achei perfeito o que ele colocou aqui. Aqui ele está falando sobre as pessoas elas não apreciarem os momentos, elas não viverem na plenitude dos momentos. Eu gosto sempre de usar essa expressão, a magia dos momentos. Cada dia da nossa vida, a gente é um presente maravilhoso, é uma grande dádiva que a gente pode aproveitar muito bem cada minuto, ou pode simplesmente deixar que eles escorram pelos nossos dedos e quando a gente menos esperou, passou um dia, passou um mês, passou um ano, passou a vida inteira e você não fez praticamente nada. Quando eu estava lendo esse aforismo, gente, eu me lembrei na mesma hora de um filme que eu quero inclusive deixar como recomendação. É um filme que eu acredito que a imensa maioria de vocês já assistiu, por ser um filme antigo, um filme que já passou até mesmo na sessão da tarde da Rede Globo. Se chama Clique, é um filme com Adam Sandler. Nesse filme ele tem tipo um relógio, não é bem um relógio, é um controle, para ser mais exato, é um controle que ele aperta e ele consegue como que apressar as coisas. E aí ele gosta tanto desse controle no primeiro momento que ele fica usando o tempo todo. E a vida dele, ela se transforma num verdadeiro piloto automático. E esse filme ele faz altas críticas a esse piloto automático. Porque em momentos que ele vai ter alguma coisa que seja chata, alguma coisa que seja um porre, segundo o seu ponto de vista, ele vai lá e aperta o botãozinho desse controle para que passe muito rápido, passe no automático e ele nem perceba. Porém, o que ele fica aflito nesse filme é que cada vez que ele aperta esse botãozinho para apressar as coisas, ele apressa não só aquilo que ele não queria, as coisas ruins, ele apressa tudo, ele apressa a vida dele como um todo. Inclusive as coisas boas, as coisas prazerosas, aqueles momentos de brincar com sua filha, até mesmo ele faz uma brincadeira, uma ironia nesse filme, até mesmo o momento que ele está fazendo amor com sua esposa, aí apressado, em vez de durar todo aquele tempo maravilhoso dos dois interagindo, tendo toda aquela troca gostosa que há no sexo, é tudo passado em segundos. E aí quando ele menos espera, pô, acabou, cadê? Aí o que acontece? Aí esse filme ele mostra a aflição dele, o tempo passando cada vez mais rápido, e como é um filme de comédia, tem uma hora que apressa tanto de um jeito que mostra ele já no final da vida, velho, já bem gordo por não ter se exercitado como ele gostaria, por ter vivido uma vida no automático, e aí ele tem um ataque cardíaco. Enfim, eu tô já dando spoiler do filme. Acho que esse é um filme que não tem problema de trazer spoiler, porque é um filme antigo, e como eu falei, acredito que você já assistiu, mas é um filme, gente, que é tão brilhante a sua proposta, porque que cada vez que você vai assistir, você tem novos insights, você aprende algo diferente. É um filme que tem muito essa ideia do carpe diem, de você viver cada momento na sua plenitude, de você viver bem cada dia, o dia de hoje, que é o dia mais importante. Nesse filme, ele pensa que tá se utilizando desse controle, está tendo uma vida melhor, e pelo contrário, ele está acabando com a sua vida. E aí ele traz essa grande mensagem, né? E quando ele vê que aquilo tudo não passava de um sonho, ele estava meio que delirando. Quando ele voltou para a vida real, nossa, ele passou a aproveitar tudo de uma forma absurdamente melhor.
Ele se declarou para sua esposa, mostrando o quanto que ele a amava, levou seu filhinho para se exercitar, porque ele sabia que se não se exercitasse, o resultado seria exatamente o que mostrava naquele sonho dele se tornar um velho obeso, com problemas cardíacos. E aí, todas essas lições e muitas outras são trazidas no filme. Tem coisas que são pequenas, mas que trazem um senso de realização muito maior do que você ficar se matando de trabalhar, por exemplo. Né? No meu caso, tem coisas que eu faço no meu dia a dia que eu praticamente não gasto nada e me trazem um prazer imenso, e me trazem saúde, me trazem paz, né? Me trazem equilíbrio. Como eu já não canso de falar, um dos exemplos é o esporte. Eu gosto muito de correr, de jogar basquete. Quase todos os dias eu reservo uma parte do dia, um tempo para isso. E para mim é maravilhoso, porque além de eu estar cultivando a saúde, ter tudo para ter uma vida longeva, sem precisar me entupir de remédios, ficar dependente de remédios alopáticos, eu vou ter muito mais momentos de prazer, de alegria. Isso é o que mais importa, gente. Eu estou trazendo só um exemplo, mas eu poderia trazer muitos outros. Que tal a gente rever muitas coisas na nossa vida e a gente retirar aos pouquinhos tudo aquilo que faz parte desse puro piloto automático? Vale a pena se refletir sobre isso. Eu poderia ficar muito mais tempo trazendo reflexões sobre isso, mas certamente nesses próprios vídeos dessa série, até o final ainda vou retomar essas questões da gente viver bem o hoje, viver bem em cada um desses momentos, mas certamente ainda vou falar muito sobre isso em vídeos futuros, em outros projetos. Continuem acompanhando aqui o canal, porque vocês ainda vão ver muitas reflexões a esse respeito, tá ok, gente? Vamos lá pro 175. Homem de peso. Quem não é, se conforma com aqueles que também não são. Infeliz é a superioridade não baseada em substância. Nem toda personalidade ostentada é real. Existem impostores que concebem quimeras e dão à luz o engodo, e existem outros, similares a eles, que os incentivam e preferem a incerteza do logro, que é muita, a certeza da verdade que é pouca. Por fim, seus caprichos acabam mal, porque não se baseiam na integridade. Só a verdade pode proporcionar uma verdadeira reputação, e só a substância é que lhe dá sustento. Um embuste exige muitos outros, e logo toda a construção medonha, fundada no ar, desmorona. Os disparates nunca chegam à velhice. Suas muitas promessas os tornam suspeitos, e suas provas os tornam impossíveis de aceitar. Esse aqui é um aforismo um pouco mais longo. Desses que a gente está vendo hoje, pessoal, vai ser o mais longo. Ele tem uma linguagem um pouquinho rebuscada, eu notei que a sua linguagem é um pouquinho mais complicada do que as outras, mas o que ele está falando é algo muito simples, gente, que eu já pontuei, eu já meio que pincelei num vídeo anterior, que é sobre a importância da integridade, gente. A integridade, o próprio nome já diz, é você ser inteiro, é você se colocar como quem você é, sem subterfúgios, sem máscaras, sem você criar personagens que não sejam você. A gente está vivendo uma transição planetária, estamos adentrando cada vez mais fortes na era de Aquário. Na era de Aquário não há mais espaço para as pessoas que querem fingir ser quem elas não são. Inclusive a própria questão do sucesso na vida, de você se projetar, de você ter algum tipo de reconhecimento, tendo uma boa reputação, seguindo a linguagem do Baltazar Gracian, você só vai conseguir isso sendo íntegro, sendo quem você é, e não fingindo ser quem você não é. Cada vez mais eu tenho buscado isso, gente, ser quem eu sou. E as pessoas, elas me aceitem como eu sou. Se elas não acham a minha presença boa, algo que possa agregar, que possa se harmonizar, que possa ser algo realmente do bem, maravilha, pode escolher outra pessoa, não tem problema nenhum com isso. Esse é um ponto tão interessante, gente, que eu quero levantar. Em outros tempos anteriores, né, da antiga era, da era de peixes, as pessoas, elas se sentiam muito mal com isso. Elas queriam se adequar, às vezes, a ambientes na quais elas não tinham se encaixado muito bem.
É aquele processo de você como que se formatar, você ficar dentro de uma caixinha para poder se modelar, né, se moldar a determinados ambientes. E você fazendo isso, você perde a sua essência. Nessa nova era, isso não vai mais acontecer. As pessoas, elas vão estar onde elas realmente possam ser elas, possam expressar a sua essência. Se isso não acontecer, vão cada um para o seu lugar. As outras pessoas vão encontrar a sua tribo, as pessoas com quem elas interagem bem, elas conseguem ter, né, uma irmandade, ter uma parceria boa, e você vai encontrar a sua turma, encontrar a sua tribo, e assim ir vivendo a sua vida, sabe? Esse aforismo, ele levanta essas questões. E sabe de uma coisa que eu acho tão legal, gente, que eu estava pensando nisso agora, enquanto eu estava lendo, falando para vocês, o quanto esse livro, ele foi escrito como que mais para frente, assim, ele está muito à frente do seu tempo, né? Esse livro já tem alguns séculos, é do século 17 mais ou menos, e nós estamos no século 21, mais de 300 anos depois, e a mensagem dele está mais atual do que nunca, né? De você ser íntegro, de você ser você, de você expressar a sua essência, e de você se conectar com pessoas que tenham essa mesma vibe que você, e você não queira se moldar, se encaixotar para que as outras pessoas lhe aceitem, lhe recebam, né, tenham algum tipo de reconhecimento por você, né, possam lhe aceitar. Se for desse jeito, não vale a pena, entende? É isso que eu diria, né, para a gente ir concluindo as reflexões desse aforismo. Se você se sente como um peixe fora d'água, como se diz, você precisa fazer um movimento muito grande de mergulho no autoconhecimento para que você encontre a sua tribo. Você encontre aquelas pessoas que vibram parecido com você, porque você vai ver que depois que você encontrar a sua tribo, as pessoas que pensam parecido, que têm sonhos parecidos, que almejam as mesmas coisas, maravilha, nossa vida, gente, ela vai para um outro patamar de alegria, de harmonia, de felicidade, de realização, de propósito, sabe? Cada vez mais eu quero isso para minha vida e quero, a partir das minhas palavras, incentivar você a buscar isso também, beleza? Vamos lá para 176 para a gente concluir o vídeo de hoje. Saber ouvir ou ouvir alguém que sabe. Para viver precisamos de entendimento, ou nosso ou emprestado. No entanto, muitos ignoram que não sabem, ao passo que outros pensam que sabem quando não sabem. Não há remédio para ataques de sensatez. Os ignorantes, por não conhecer a própria ignorância, nunca procuram o que lhes falta. Alguns seriam sábios se não acreditassem que já o são. Os oráculos de prudência são raros, mas todos são ociosos, pois ninguém os consulta. Pedir conselhos não irá diminuir a grandeza e nem depõe contra a capacidade. Ao contrário, irá fortalecer sua reputação. Para combater o infortúnio, aconselha-se com a razão. Esse aforismo, gente, eu também achei genial. E aqui eu quero trazer um ponto que eu ainda não levantei nos outros vídeos, que é a gente ter essa humildade para sempre aprender mais e nunca achar que já sabe de tudo, que é o bambambam, o sabichão, porque quando você tem essa postura, é uma questão de pouco tempo, você vai cair do cavalo, como se diz. A vida vai lhe dar uma puxada de orelha bem boa para que você entenda que você não é lá esse bambambam, essa pessoa que sabe tanto assim. Eu até me lembro, gente, de uma expressão que eu já conversei com muita gente, já conversei sobre isso até nos atendimentos que eu faço com psicanálise. É aquela expressão que muitas pessoas utilizam, que eu até brinco, né, que dói no meu ouvido quando eu escuto. É aquela expressão, já sei, isso eu já sei. Toda vida que eu escuto alguém falar assim, eu já fico logo meio reticente, sabe? Que chega aquele músculo aqui do maxilar, contrai na hora, porque é uma estupidez, gente, é uma ignorância. A pessoa dizer, poxa, isso aqui eu já sei, não preciso de mais nada, já sei de tudo. Será? Será mesmo? E a gente precisa transformar esse já sei por mais sentimento. Eu tenho dito muito isso para os meus pacientes, para as pessoas em conversa. A gente, em vez de ficar falando já sei para tudo, que tal a gente falar já sinto?
Eu sinto que eu estou melhorando, eu sinto que isso é bom, eu sinto que isso pode me levar para um outro patamar de alegria, de harmonia, de felicidade. Quando a gente traz muito mais o sentir do que esse saber puramente racional e orgulhoso, nossa, gente, a vida ela vai para um outro patamar de felicidade, sabe? Isso é muito simples, às vezes você pode até no primeiro momento pensar que são só palavras. Não, gente, não são só palavras. Quando você fica falando eu já sei isso, eu já sei, você sem querer, muitas vezes, às vezes até inconsciente, você está mostrando essa postura mais arrogante, essa postura prepotente, como alguém que está se fechando para novos aprendizados. E aqui eu quero trazer algo que eu vivo todos os dias. Eu adoro aprender coisas novas, ler livros, assistir lives no Instagram, vídeos no YouTube. Principalmente agora nesse período de pandemia, eu intensifiquei isso. Todos os dias eu assisto várias lives no Instagram. E às vezes, gente, eu vejo temáticas que eu já vi trocentas vezes, de temas que eu domino, de temas que eu entendo com profundidade, mas eu gosto de ouvir na voz de outras pessoas, de pessoas que eu vou conhecendo, de alguém que tem uma linha de pensamento bem diferente da minha, que estudaram coisas diferentes, porque às vezes o mesmo tema, quando ele é trazido por uma outra visão, de uma outra pessoa que teve uma formação absolutamente diferente, ela agrega valor. E você traz isso para sua vida, sabe? Eu tenho feito isso. As coisas que eu já tenho, que eu já domino, que eu já estudei há vários anos, eu vendo essa mesma coisa por um outro viés, uma outra perspectiva, eu trago isso para minha vida e eu amplio aquele conhecimento que eu já sei. Como eu falei, ninguém sabe de tudo. Que tal você experimentar isso na sua vida? Até mesmo aqueles temas que você supostamente diz que domina, que já sabe com profundidade, se permita assistir uma live de alguém que você ainda não acompanhou com profundidade, assim, por mais tempo. Assista uma live de alguém que fala sobre aquela temática. Leia um livro de um outro autor que traz aquela temática, porque isso vai fazer você expandir cada vez mais não só o seu conhecimento, como a sua sabedoria. Você vai se tornar uma pessoa cada vez mais humilde, né? E a humildade, ela anda de mãos dadas com a sabedoria. Quanto mais humildes, mais sábios, e quanto mais sábios, mais humildes. Elas andam de mãos dadas, essas duas virtudes. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado das reflexões desse vídeo. Como eu falei para vocês, várias das coisas que eu falei aqui foram levantadas em vídeos anteriores, só que eu estou trazendo um novo olhar, uma perspectiva um pouco diferente para esses aforismos. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal, quem ainda não está inscrito, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esses vídeos e o canal cresça cada vez mais. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.